Bom dia, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes. Eu sou Cláudio Passos. Hoje é dia 27 de março de 2020. São 10 horas e 10 minutos. Estamos abrindo com 10 minutos de atraso. Peço desculpas ao nosso público. Tivemos algumas questões de ajustes aqui, mas agora estamos todos bem. Hoje iremos conversar com o deputado federal por Minas Gerais, Rogério Correia, deputado de luta, combativo, que vai nos dar o prazer aqui de uma conversa. Quem me acompanha nessa conversa hoje é o jornalista Paulo França, e eu já vou passando aqui a bola para o deputado fazer as saudações iniciais ao nosso público, deputado. E, se possível, aproveitando aqui o nosso tempo, gostaria de ouvir sobre os PLs que você encaminhou recentemente, o PL 1285. Alô, tá me ouvindo, Rogério? Estou ouvindo bem. Tá. Se você puder abrir a sua fala comentando sobre os dois PLs que você apresentou no Congresso Nacional recentemente, o PL 1285, que taxa os ricos, e o PL 3003, que revê a isenção da exploração do petróleo, isenção feita no governo Temer. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigado, Cláudio. Um abraço aí também para Paulo França, nosso jornalista. Espero que esteja ouvindo bem. Estamos ouvindo muito bem. E desculpe aí pelo atraso, mas é porque eu sou meio ignorante nas questões aqui da informática. Mas a gente vai aprendendo também, mesmo depois de mais idade. Se o coronavírus não nos pegar, né? É isso. Mas estamos aí na luta. Olha, nós temos 3 projetos de leis, 2 são de minha autoria. Um eu resgatei, porque é o meu primeiro mandato, do deputado Berzoini, que foi nosso ministro, o Berzoini aí de São Paulo. E ele tinha um projeto muito interessante, eu resgatei, que ele vai taxar juros e dividendos das grandes empresas nacionais e internacionais no Brasil. É um dos poucos países que não se taxa juros e dividendos. Para entender melhor o que é isso, por exemplo, uma Vale, né, a antiga Vale do Rio Doce, a Vale privatizada, que tem aí lucros exorbitantes de 20 bilhões ao ano, 15 bilhões. Essa Vale distribui isso aos acionistas, o principal acionista é o Bradesco, e ao fazer a distribuição, não é considerado imposto de renda, e sim dividendo, e esse dividendo não é taxado. Então, se todo mundo paga imposto de renda a partir de uma faixa, as grandes empresas e aqueles que têm ações dessas empresas não pagam o dividendo. E, portanto, não é taxado esse dividendo e também não é taxado o lucro. Então, um é esse projeto de lei. A gente taxa em 15%. Isso vai dar em torno de 25 a 30 bilhões ao ano. Só esse projeto de taxar juros e dividendos de grandes empresas aqui no Brasil. O segundo projeto, esse é um absurdo completo, que quando deram o golpe, aí no governo Temer, já prepararam para a privataria da Petrobras. E para fazer privataria da Petrobras, eles isentaram as empresas que viriam aqui fazer exploração do pré-sal de pagar impostos. Essa isenção chega a 1 trilhão e 25 anos. Então, estamos falando de 40 bilhões ao ano. Então, se você somar, só aí deu 65 bilhões. São 2 projetos de minha autoria. Tem um outro projeto do Valmir Assunção, que é bom falar também. Esse taxa as grandes fortunas, ele regulamenta a Constituição Federal, que até hoje não foi regulamentada. Se eu não me engano, artigo 48, onde você pode e deve, e manda-se fazer isso através de projeto de lei, taxar as grandes fortunas. Então, nós temos estipulado em grandes fortunas, para pouco mais de uma centena de famílias, 1 trilhão de reais. Isso tem que ser taxado e lá na Constituição fala especialmente em momentos críticos. Por exemplo, pandemia. Então, a taxação dessa grande fortuna daria também muitos bilhões que nós faríamos de taxação. São 3 projetos, portanto, fundamentais que dividem renda e podem fazer uma retomada da economia sem ser essa política
nefasta, ultraliberal do Paulo Guedes, que leva o país à recessão econômica. Já levava, e com o coronavírus vai levar a uma depressão econômica. Muito bem, deputado Rogério. Colocou claramente o que são esses 3 projetos da maior importância para o atual momento. Paulinho França, passo a bola para você. Boa tarde, bom dia, Rogério Correia. Obrigado por estar aqui conosco, participando do canal Resistentes. É uma alegria em recebê-lo, divulgar o seu trabalho e aproveitando aqui, você estava falando sobre o artigo da Constituição, Imposto sobre Grandes Fortunas. Está presente no artigo 153 da Constituição Federal de 1988. Aqui só para dar informação específica, tá bom? Em relação aos outros 2 projetos que você falou, o projeto de lei 1285, taxação dos ricos, depois você falou do projeto de lei 3003. Estamos falando em 65 bilhões de reais por ano. Esse é o valor que você está nos dando aí. Eu queria entender, na linha desse raciocínio, ontem teve a aprovação também do renda mínima aí no Congresso Nacional, né? Então, dentro dessa disputa, né, que vocês conseguiram organizar uma base para fazer essa votação, como foi a votação da renda mínima e como isso pode contribuir para esses novos projetos que você tem dentro da Câmara dos Deputados? Olha, Paulo, foi muito importante a aprovação ontem dessa renda mínima para a quarentena. Ficou estabelecido R$ 600 por pessoa, podendo chegar a 2 pessoas na família, R$ 1.200. Se é uma mãe de família que está sozinha, ela pode já receber os R$ 1.200. Então, nós chegamos, assim, a um salário mínimo. A proposta inicial do PT era um salário mínimo para todos. Mas teremos aí uma vitória importante, porque chegará numa família com 2 pessoas a esses R$ 1.200. Isso atinge os informais, os desempregados, os que têm cadastro de Bolsa Família. Todos esses são, portanto, beneficiados com essa lei aprovada ontem. Já quem tem BPC, ou já aposentadoria, etc., evidentemente, ele já tem um benefício e não entraria. Mas isso vai atingir milhões. Falavam ontem, se eu não me engano, em 10 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, foi uma vitória importante. Precisamos ter uma outra vitória agora relativa aos trabalhadores, porque esses também, não podendo ir trabalhar de quarentena, precisam receber o salário. Os microempresários que fazem o emprego deles e os pequenos empresários não aguentam muito tempo arcar com isso. Então, o Estado vai ter também que garantir estabilidade no emprego a esses trabalhadores e arcar com o salário, ou pelo menos parte desse salário. No Reino Unido, por exemplo, eles já estabeleceram o pagamento pelo governo de 80% do salário deste trabalhador, o que garante ao pequeno e microempresário que ele tem condições de manter empregado e terá que manter empregado, porque a lei fala em estabilidade até o período de quarentena. Isso foi aplicado no Reino Unido, mas aplicado também na Venezuela, que eles gostam tanto de falar mal do Maduro. O Maduro estabeleceu que até dezembro ninguém pode ser mandado embora, tem que receber o salário, e o Estado vai contribuir também com o pagamento desse salário para não falir pequenas e microempresas. Já quem tem muito capital de giro, ele tem que arcar. É o preço também do que lucraram e lucram, né, no Brasil e no mundo. Então, veja bem, esses 2 projetos que eu falei, o que já foi aprovado e este outro, que nós também, junto o PT e o Partido da Oposição, queremos aprovar na Câmara, para os trabalhadores, para os que estão empregados, eles, evidentemente, vão ter um custo para a economia, um endividamento agora da economia, mas que, para o futuro, isso tem de ser recuperado através da divisão de renda. Quando terminar esse processo, não se pode taxar os trabalhadores que ficaram na quarentena impossibilitados de trabalhar. Nós vamos ter que taxar as grandes fortunas. Aí é que entram esses projetos. Isso tem substância, isso tem recurso. Não é retirar dinheiro do servidor público, igual tinha aí ideia de Jerico, né? De cortar 50% do salário do servidor,
Imagina uma professora, um professor, um servidor de maneira geral, perder agora, na quarentena, 50% do salário para arcar com o lucro de banqueiros e de grandes empresários. Então, é uma disputa de divisão de renda, é como fazer crescer uma economia a partir de divisão de renda. É um bom debate, um debate mais político e ideológico. A outra questão que eu queria ressaltar para vocês, que está numa disputa muito grande, ontem eu fiz uma intervenção no Congresso Nacional, na Câmara Federal, sobre isso, é essa ideia agora dos empresários bolsonaristas que estão com a tese do lucro acima de tudo e o vírus em cima do povo. Porque querem mandar o povo ir trabalhar, pegar vírus para poder garantir o lucro deles na Bolsa de Valores e assim por diante. Uma excrescência fascistoide, que agora tem uma propaganda institucional do governo Bolsonaro, mandando as pessoas ir trabalhar e ir para a rua para garantir esse lucro. E já fascistoides de empresários, estou dizendo os empresários fascistoides, não estou dizendo todos, estão aí nas ruas agora a pagar carros de som para chamar o pessoal em manifestações e passeatas para ir para a rua, enfrentar o coronavírus, ou seja, pegar o coronavírus para espalhar ele, para garantir o lucro desses empresários que fazem essa campanha. Isso é criminoso. O Ministério Público, eu estou pensando em representar o Ministério Público para saber quem são os responsáveis disso, além do Bolsonaro, porque isso cabe punição. Num tempo em que a Organização Mundial de Saúde está alertando que nós passamos de 500 mil infectados e que no Brasil nem começou, infelizmente, mas que vai, infelizmente, começar. E por isso nós temos que preservar vidas. Não é possível sacrificar pessoas em nome deste lucro. Então, essa é a disputa que tem sido feita na sociedade brasileira. Quem diria, né? Mas é assim que agem esses bolsonaristas. Paulinho, me permite? Deputado Rogério, por gentileza, duas questões. Essa votação de ontem na Câmara segue para o Senado e encerra ali ou ainda volta para a Câmara? Essa é a primeira questão. A segunda, esta campanha criminosa institucional que você se referiu, o Brasil não pode parar, que ameaça a vida de milhões de brasileiros, como você bem pontuou, contrariando a ciência, contrariando a OMS, não caberia aí uma ação liminar no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir o lançamento dessa campanha? Por favor. Cláudio, primeira questão é o seguinte: vai ao Senado. Se não houver alteração no Senado, vai para a sanção do presidente da República. Provavelmente o Senado irá aprovar da forma que aprovamos na Câmara, porque acabamos costurando um grande acordo. E aí vai para a sanção presidencial. Penso eu que o presidente vai sancionar, até porque, se ele não sancionar, vai ficar em maus lençóis. Então, acho que foi um checkmate que o Congresso Nacional deu em relação ao Bolsonaro, que queria uma bolsa de R$200, completamente indigna. Então, de 200, nós aumentamos para 1.200. E ele vai ter que sancionar. Então, porque se não o fizer, é a desmoralização completa do Bolsonaro, se é que ele pode ser mais desmoralizado do que está. Bem, a segunda questão dessa campanha, o Brasil não pode parar, essa campanha fascistoide, foi feito algo semelhante em Milão. Não sei se vocês viram aí na internet. Milão fez essa campanha. Milão não pode parar. Milão hoje está com 4.400 mortos. E o prefeito arrependido dessa campanha. 4.400 mortos em Milão. Imagina isso chegando nos morros, nas favelas, nos rincões do Brasil. O que será esse massacre dessa irresponsável campanha que tem sido feita, repito, por empresários fascistoides bolsonaristas, incentivados pelo próprio Bolsonaro. Mas também para quem incentivou as pessoas a queimar a Amazônia, lembra? Também incentivar a pegar vírus não muda de roupa. Isso é o governo Bolsonaro. E é impressionante que ainda tem essa base fascista na sociedade para acompanhar essa tese do lucro acima de tudo. Cabe sim no STF
um impedimento tanto da campanha do Bolsonaro como punição a quem tem feito esta campanha no sentido de espalhar a doença. Isso é crime. Eu estou pensando em representar aqui no Ministério Público em Minas, para que o Ministério Público acione, inclusive, Polícia Militar, etc., e Polícia Civil, para saber quem são os responsáveis por isso. Mas nós estamos estudando o PT entrar também para barrar essa campanha do Bolsonaro, essa campanha institucional, que vai chegar às pessoas daqui a pouco, completamente irresponsável e contra toda a orientação da Organização Mundial de Saúde, contra o próprio Ministério da Saúde. É bom contextualizar isso, porque o Bolsonaro é tão fascista e demagogo que ele agora quer dizer que quem é a favor do trabalho contra quem é contra o trabalho. Olha o absurdo, descontextualizando uma pandemia, como se não existisse uma pandemia. Muita irresponsabilidade. Vai lá, Paulinho. Deputado, eu vejo dentro da esquerda, dentro dos que estão hoje se opondo ao Bolsonaro, uma dificuldade dentro da comunicação, né? Foi perdendo espaço, foi deixando, né, esses fascistas ocuparem o espaço, faltou voz dentro desses grupos, né, dentro do próprio Congresso, né? O que aconteceu? Por que vocês perderam tanto espaço assim? Não conseguem, com uma pauta dessa, com você comentando de Milão, de 4.400 mortos, e a gente permite que isso aconteça e não consegue se contrapor a essa situação? Olha, eles tiveram um apoio poderoso na mídia, né? Vamos lembrar que nós tínhamos que lutar contra a Rede Globo, que foi a favor do golpe, contra todos os grandes jornais, Folha de São Paulo, Estadão, que foram dando a eles todo o espaço possível no antipetismo e anti-esquerda, e chamando no Brasil a discussão do tal neoliberalismo e ultraliberalismo. E, portanto, eles tinham um reforço muito grande do conjunto da imprensa brasileira. Além disso, utilizando-se da rede social através de robô, fake news. Então, nós enfrentamos uma máquina muito grande em relação a isso, e eles foram vitoriosos nesta propaganda que durou aí anos e anos com o mesmo sentido. Não é apenas no Brasil, mas isso é um fenômeno, infelizmente, mundial. Bem, uma parte da imprensa agora já vê que é impossível manter, pelo menos do ponto de vista do bolsonarismo, apoio. E começam a se arrepender disso. É o caso da Folha de São Paulo, e, de certa forma, até mesmo a Rede Globo, porque já fica algo não civilizatório, embora eles continuem apoiando as teses neoliberais, que agora fracassam no mundo inteiro. Então, é um fenômeno que não é apenas de comunicação, mas foi um fenômeno mundial, onde se ganhou espaço esta ideologia. Eu acho que ela começa a perder espaço. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que a esquerda não tenha tido suas falhas, não apenas de comunicação, mas também de enfrentamento a essa questão. Teve, sim. Acho, por exemplo, que a esquerda tem que adotar, desde já, a tese do fora Bolsonaro, porque é preciso explicar ao povo brasileiro que, com o governo fascista, não se avança em nada. Então, por mais que o Congresso avance, e a gente comemore, eu falei isso ontem no Congresso, nós estamos aqui comemorando uma grande vitória, que é estabelecer, para que as pessoas possam continuar vivendo, imagina, R$600 a R$1.200. Isso é uma grande vitória para enfrentar a quarentena e a barbárie. Mas, enquanto nós comemorávamos no Congresso a vitória, o Bolsonaro já mandava as pessoas à rua para garantir o lucro. Então, com o Bolsonaro não tem jeito. Ou retira o Bolsonaro, ou ele vai continuar fazendo essas atrocidades. A esquerda está demorando a fazer isso. E nós não podemos esperar que o Centrão o faça. Então, a esquerda precisa ser mais aguerrida desse ponto de vista. E acho que no passado, não é o caso de fazer balanço aqui, nós tínhamos que ter feito uma reforma no Estado de maneira mais democrática, democratizada as instituições, democratizada a mídia. Então, ao não fazer isso, de fato, se cedeu também o espaço dessa disputa. Então, há fatores objetivos que nos prejudicaram, que são mundiais, mas também há, subjetivamente, erros que nós precisamos de reavaliar.
Rogério, me permita aqui uma ponderação sobre a fala do Bolsonaro, dia 24, terça-feira, convocando as pessoas a saírem às ruas. Soubemos no dia seguinte que essa fala foi articulada por um grupo de pessoas, entre as quais o seu próprio filho, Carlos, o general Braga, ministro da Casa Civil, algumas lideranças do seu governo e até mesmo o Tinga, jogador de futebol. O que vem a público hoje é que os caminhoneiros, está aqui manchete do 247, caminhoneiros ameaçam parar se o comércio não reabrir. Ou seja, o Bolsonaro fala para os seus, está articulado para levar o país para uma situação de caos, que é onde ele sabe operar. Como é que o Congresso Nacional está preparado para enfrentar essa dobrada de aposta que o governo Bolsonaro faz, e não faz sozinho, conduzindo o país para o caos? Paulinho, você quer acrescentar alguma coisa? Não, apenas lembrar que os britânicos, o embaixador britânico está solicitando para que seus cidadãos britânicos saiam do Brasil. O próprio Estados Unidos já deu orientação para que os americanos também deixem o Brasil. Isso, no mínimo, dois aspectos. O primeiro, o medo do contágio. O segundo, o risco dessa pandemia de cidadãos que depois têm que voltar para o seu país. Então, olha o tamanho da confusão e está relacionado exatamente a essa situação dos caminhoneiros de espalhar o coronavírus pelo Brasil. Por favor, deputado. Não, apenas a ironia em cima da fala do Paulinho, que os Estados Unidos e a Inglaterra já estão se tornando epicentro dessa pandemia também. Então, vão trocar o caos por um outro caos. Mas, enfim, decisão de governo, a gente não palpita. Pois não, deputado, com você. O Cláudio Paulo, vocês colocaram um ponto essencial. Esta campanha, na verdade, ela começou com o setor empresariado fascista bolsonarista. O velho da Havan, o tal do Roberto Justus, a FIENG, aqui através do presidente da FIENG, que, aliás, estava com coronavírus também, mas que fez fala nesse sentido, a própria Fiesp. Então, eles começaram, esse empresariado, a conceber essa ideia estapafúrdia de enfrentar o coronavírus sem ter vacina, sem ter remédio. Aliás, parênteses, né? Agora Bolsonaro virou curandeiro, quer receitar um remédio que não foi testado, que na China estão dizendo que é ineficaz, e em outros estudos que a dose para curar o coronavírus é muito forte. E ela mata porque mata de ataque cardíaco. Então, é um remédio que ainda precisa ser testado. Mas o Bolsonaro, na sua insanidade, quer fazer crer que já existe uma cura. Isso significa curandeirismo, curandeiro, ou seja, quem não respeita a ciência, obscurantista. E traz junto com o obscurantismo da ciência o obscurantismo religioso. Agora está dizendo que tem que ter fé para curar o coronavírus. Olha só onde chegamos. É um negócio impressionante. É inimaginável que isso possa ter a base de apoio que tem. E agora pega a base de apoio nessa massa que ele acredita que vai conseguir de caminhoneiros, falando em parar o país, em julgar trabalhadores, portanto, contra trabalhadores. Isso também faz parte do fascismo, né? Desunir o povo. Exatamente no momento que você precisa do Brasil unido e do povo unido para enfrentar o coronavírus, ser solidário entre as pessoas, vem a tese de que alguns podem morrer. Se são os mais velhos, se são os mais frágeis, azar deles. Nós precisamos garantir a nossa sobrevivência. Isso é que está articulado nesse egoísmo todo. Então, isso é também um problema ideológico, um problema de ausência de solidariedade substituído pelo lucro acima de tudo. É o chamado ultraliberalismo. É isso que está dando, isso que está terminando nesta campanha que fizeram do ultraliberalismo no Brasil e no mundo. É o egoísmo acima de tudo, substituindo a solidariedade e a humanidade. Marx já tinha levantado essa hipótese, né? Socialismo ou barbárie. E é exatamente essa disputa que nós estamos vendo no mundo atual. Ou tenhamos nós uma solidariedade, ou a gente constrói um mundo onde as pessoas um olha pelo outro,
onde o ideal socialista se coloca, ou prevalece essa barbárie. Coisas que há pouco tempo nós não imaginávamos. Hoje eu vi uma charge, se eu não me engano, do Duque, que são as pessoas familiares oferecendo os avós ao Deus mercado. Ou seja, o velho sendo oferecido pela morte ao Deus mercado. É isso que estão pedindo, que cada família escolha quem dela vai morrer. Ou, às vezes, os capitalistas protegem a sua família, mas a família dos pobres, esse deixa morrer. Já tem muito desempregado, mesmo assim que eles pensam. Já tem muito idoso, muito velho na Previdência Social. O que tem perder alguns? O capitalismo sempre foi assim. A Primeira e a Segunda Guerra, eles tinham um exército de reserva muito grande, então resolveram o problema do capitalismo através de guerras. Agora estão com esta, entre aspas, oportunidade de resolver através do vírus. É realmente triste, né? Lamentável que essa tese ainda tenha respaldo e que nós tenhamos um presidente desse. Por isso que eu digo, não tem jeito com o Bolsonaro. Ele vai levar isso às últimas consequências. Nós temos que encampar, junto com o povo brasileiro, fora Bolsonaro, o impeachment, seja lá a forma de retirá-lo daí. Mas ele não pode continuar. Se o Congresso Nacional não entender isso, será engolido pela essa orla de fascistas que ele organiza, milicianos e assim por diante. Rogério, me permita agora saber de você como estão as coisas em Minas Gerais. Os governadores estão se articulando, né, no consórcio do Sudeste, no consórcio do Nordeste, formas de enfrentar esta pandemia sem o apoio e sem a coordenação federal desse governo que beira a demência. Queria ouvir de você, como deputado federal por Minas Gerais, como é que o Zema está se comportando, qual é a situação em Minas Gerais atualizada. Você tem essas informações para nos passar? Tem. O Zema, junto com o governador de Roraima, foram os dois únicos a não assinar o manifesto dos governadores. O Zema se acovardou. Aliás, o Zema é um covarde. Ele foi eleito nas costas do Bolsonaro, estava lá embaixo na pesquisa e traiu o candidato do partido dele, que era o Amoedo, né, do Partido Novo, e abraçou o Bolsonaro para poder ser eleito. E hoje é dependente do Bolsonaro. Então, tem atitudes ultraliberais, conservadoras e também, do ponto de vista ético, covarde. Então, ao invés de, junto com os governadores, fazer um planejamento e uma crítica ao governo federal e manter a posição de reclusão em casa para o combate ao coronavírus, de privilegiar a vida, ele não quis assinar. Tem tomado algumas medidas, forçado que foi pelo avanço do coronavírus e do povo mineiro, que está evidentemente temeroso com o coronavírus. Ele tomou medidas de restrições no estilo que outros governadores vêm tomando e que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde estão determinando, mas não quis assinar o documento. Então, ele é do Partido Novo, então é um empresário acima de tudo. Então, ele começa a ter a pressão da FIENG, que eu disse para vocês, que aqui em Minas, infelizmente, o presidente da FIENG veio a público manifestar essa campanha de todas as ruas, vamos todo mundo trabalhar, né? Essa campanha aí, Minas não pode parar, Milão não pode parar, essa irresponsabilidade. E o Zema fica, então, apertado, porque este é o público dele, né? O grande empresariado mineiro. Então, essa é a política do Zema. Já está falando em cortar salário do servidor público. Agora, imagina, uma professora, ele não paga sequer o piso para a professora. A professora está ganhando aí R$2.000. Ele vai cortar 50% do salário de uma professora? Vai cortar salário. E dos policiais ele não corta, porque ele deu aumento de 41%, tem medo de enfrentamento. É um covarde, viu? O Zema, infelizmente, é um governo ultraliberal e covarde. Paulinho, antes de passar para você, me permita fazer rapidamente aqui uma passagem pelo chat. Eu já antecipo ao nosso público que o nosso tempo com o deputado será mais exíguo por conta da sua agenda. Então, eu vou fazer uma passagem rápida aqui e, se eu não conseguir encaminhar todas as perguntas, já fica aqui o meu pedido de desculpas. Beth de Brasília, dando bom dia.
Bom dia, pessoal. Gosto do trabalho do Rogério. Parabéns pelos convidados e informações que trazem para a gente. É isso aí, Beth. Leonardo Cepires, Jonas Júnior, Luciane Escobar, nossa querida amiga do Rio de Janeiro, Dulce Costa, presente aqui também, Ângela Sadoc, outra grande amiga querida do Rio, professora Suzana 2020, enfim, muita gente chegando, Jonas Júnior, e outras pessoas colocando mais, Ivan Mar também dando bom dia, Paulo Cláudio, grande Rogério Correia. Eu não vou encaminhar as perguntas por conta do nosso tempo exíguo e a pauta que eu e o Paulo temos aqui para perguntar. Se possível, depois eu encaminho o que chegar pelo chat para o deputado. Paulinho, eu passo a bola para você. Deputado, você falou aí de uma eugenia, né? Vamos deixar morrer os velhinhos, vamos deixar morrer quem a gente não quer da família. Essa é a visão neoliberal aí que nós temos que enfrentar dentro dessa questão. E não poderia deixar de lembrar, saindo um pouco da questão da capital federal, e ir aí para Minas Gerais, de ver o comportamento do deputado Aécio Neves, né? Que é o seu velho e companheiro amigo, né, querido, que teve aí a delação também, agora, né, cada dia maior, né, vai aparecendo suas falcatruas. E como é que é? Não era só tirar a Dilma, depois tirava o Aécio, depois tirava os outros todos, sumiu, desapareceu a brincadeira, não tem mais, gostamos de brincar, não sabe jogar, desce para o play, né, de ter a brincadeira, né, é mais ou menos isso? Como é que está essa situação? O Aécio anda sumido, né, a gente... na Câmara, considera ele como deputado fantasma. Sabe que ele está lá, mas ele não aparece, em vez em quando marca presença, mas não fala nada. Mas nos momentos críticos fala mais bobagem. E ele, junto com o Carlos Sampaio, né, estava apresentando a proposta de corte dos salários dos servidores públicos. Aliás, quando ele foi governador, ele tinha um negócio que chamava choque de gestão. Choque de gestão do Aécio, na época eu me contrapus muito, era esta ideia neoliberal, que você tinha que tudo cortar do serviço público e aprovar a iniciativa privada. Começou com isso. Então, Aécio foi um precursor disso, desse tal choque de gestão, que aqui em Minas ele fez no governo dele, o de primeira geração, depois choque de gestão de segunda geração, choque de gestão de terceira geração. Na quarta geração, graças a Deus, ele perdeu, porque senão ele ia acabar com o serviço público. Mas deixou tudo destroçado. Aécio quebrou Minas. Eu falei isso diversas vezes. E depois de quebrar Minas, ele quis ser presidente da República. Fez o que fez. Falava que era só tirar o PT, que acabava a corrupção, tira o PT, tira a Dilma. Não aceitou a derrota. Então, Aécio Neves é um dos responsáveis por isso. E, infelizmente, ele continua solto, porque é muito amigo do Moro. O dia que o Moro foi na Câmara Federal, eu falei, Moro, você é muito amigo do Aécio, quando eu fui interpelar o Moro sobre os absurdos que ele vinha fazendo com o presidente Lula, e ele ficou nervoso. Os deputados até interromperam a sessão, porque disse que eu acusei o Moro de ser amigo do Aécio. Você vê como é que a bola do Aécio está. Tem até a foto. Tem a foto, mas tem a foto dele. E o fato é que ele não é punido porque é muito amigo do Moro, que agora apareceram outras denúncias do Aécio Neves. Ele fica no Congresso Nacional apenas como deputado para poder retirar do Supremo, daqui e dali, os projetos, mandar para Minas, onde ele tem influência com muitos embargadores, para poder ficar livre dos processos contra ele. Lista de furnas, corrupção na cidade administrativa, corrupção na CEMIG, corrupção também nas usinas de Belo Monte, que renderam para ele milhões e milhões, como essa última denúncia. E agora vai ganhar uma nova denúncia, que a gente já sabe, que é do Eike Batista, que também era amiguinho dele. Então, Aécio é isso. Aécio era o playboy das Minas Gerais, governava Minas morando no Rio de Janeiro, fez uma série de falcatruas aqui, mandou prender adversários, como é o caso do jornalista Carone, do Nilton Monteiro. Tem um delegado que morreu agora de câncer, que é o Dr. Rodrigo, que fez todas as denúncias dele. Eu quis caçar meu mandato de deputado estadual, quase que ele atinge isso. Comprou a revista Veja
para fazer matéria dizendo que nós éramos falsificantes e falsários da lista de Furnas. Esse é o Aécio Neves, que depois planejou esse golpe, responsável por isso. Começou com Aécio. Foi bom vocês lembrarem, não podemos esquecer disso, não. Rogério, nós caminhamos aqui para o último terço do programa, respeitando o horário que você nos colocou, e eu gostaria de ouvir de você como é que está a questão de Brumadinho, Mariana. Você deve acompanhar isso mais de perto do que ninguém, estando em Minas. Como é que as ações, como é que estão as ações em relação aos desabrigados? Enfim, dá um panorama para nós e para o nosso público sobre essa questão dos acidentes ecológicos que a Vale promoveu em Minas Gerais. Ora, foram 2 crimes, né? O crime de Mariana e o crime de Brumadinho. É preciso dizer que foi crime, porque aquilo... Eu vou pegar aqui, me dá licença, a capa do relatório que eu vou tentar achar e mostro para vocês. A capa do relatório que eu apresentei sobre Brumadinho agora. Eu fui relator tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Achei aqui, ó. Essa capa expressa bem o que aconteceu. Vamos tentar ver se vocês visualizam aí. Está dando para enxergar? Cola mais próximo da câmera. Aí. Rompimento da barragem de Brumadinho. CPI na Câmara dos Deputados. Ótimo, belo título. E está vendo aí esse quadro belíssimo aí? Sim. Com os 2 bonequinhos na lama? Sim, sim, muito bom. É de um artista plástico, chama Ferrari. Ele até fez a doação desse quadro e nós vamos fazer um monumento na Câmara com esse quadro dele. 2 bonequinhos. Um é Brumadinho tentando dar uma rosa, uma margarida para Mariana. Eu vejo esse quadro, eu embargo a voz, porque realmente é um pouco isso. E a lama, né? E os bonequinhos perdidos na lama, um tentando dar uma flor para o outro. Então, lá foi crime. Esses crimes, eles aconteceram porque tem uma legislação no Brasil que é permissível para que as mineradoras façam tudo o que podem. Depois desses 2 crimes, a legislação brasileira ainda não mudou. Nós apresentamos diversos projetos, já existiam alguns apresentados antes, depois de Brumadinho apresentamos vários projetos para melhorar a segurança na barragem, para garantir vida e direito aos atingidos e, principalmente, impondo que não se tenha mais barragem desse tipo a montante, fazendo uma série de restrições, inclusive de aumento de multas, para que não ocorram outras. E essa legislação ainda não foi alterada pela força das mineradoras no Congresso Nacional. Nós estamos com um projeto de lei agora, que é o 550, que veio do Senado, e nós incluímos as propostas da Câmara Federal, e o deputado Rodrigo Maia já colocou justiça seja feita em votação várias vezes, mas na última o próprio governo mandou retirar por pressão das mineradoras. Não foi bom vocês colocarem isso, porque ou a gente faz uma pressão no Congresso Nacional, ou depois de 2 crimes como esse, nós não teremos alteração na legislação. Aqui em Minas, depois do 2º crime, o de Brumadinho, a Assembleia Legislativa conseguiu aprovar um projeto de lei que era de minha autoria e também do Ministério Público. Nós juntamos 2, o projeto que chama Mar de Lamas, que mudou a legislação mineira. Isso depois do 2º crime, porque o de Mariana só não foi possível aprová-lo na Assembleia. Precisou de um 2º crime para os deputados estaduais aprovarem finalmente nessa legislatura essa mudança, que é uma mudança boa, mais rigorosa em relação às minerações. Então, esse é o quadro do ponto de vista legal. Tem que alterar no Brasil a legislação, colocando a legislação mais rígida, para que essas mineradoras não continuem fazendo o que fazem. Bem, elas só querem lucro. Então, Minas Gerais, o que está agora acontecendo com o petróleo, já aconteceu com o minério. Quando o Fernando Henrique privatizou a Vale, antes de privatizar, ele fez a Lei Candir, que desonerava as exportadoras de pagar ICMS para os estados. Minas Gerais, de lá para cá, perdeu 135 bilhões, por isso que Minas está quebrado e falido.
Depois o Aécio foi endividando e fazendo choque de gestão. Mas a origem disso tudo veio do governo Fernando Henrique na privataria que fez da Vale. E nós passamos no estado com Minas Gerais a não receber ICMS, nem da Vale, nem das mineradoras e nem das exportadoras de grãos. Então, Minas é um estado muito rico, mas que não recebe o imposto da riqueza que ele produz. Esse é o grande problema que Minas Gerais foi empobrecendo. Bem, então esse é o histórico da mineradora aqui. E eles são terríveis, viu, Cláudio, respondendo a sua pergunta, são terríveis. Eles mesmo com isso, só o lucro vale. Tem até um paralelo sendo feito entre o que aconteceu na Vale com o presidente, que deixou as pessoas morrerem debaixo da barragem, que já estava com sinais de que ia romper, e ele não tirou as pessoas sequer do refeitório para garantir o lucro. É mais ou menos o que querem fazer com o coronavírus. O coronavírus está chegando aí, mas continuem trabalhando. Vão morrer alguns. No caso, morreram quase todos que estavam lá, né? No caso do coronavírus, vão morrer alguns. É até um paralelo que tem sido feito aqui com o que o presidente da Vale fez e o que o Bolsonaro quer fazer agora com esses empresários fascistoides, né? Que querem manter o lucro a qualquer custo para manter o seu nível de vida. Perfeito. Pois não. Só uma questão. Quantas pessoas continuam ainda com muitos problemas? Para você ter uma ideia, o de Mariana, que tem quase 5 anos, eles ainda não mudaram para Bento Rodrigues até hoje, para Nova Vila, Nova Bento Rodrigues. Até hoje estão construindo isso. Estão morando ainda em hotéis, etc. Os de Brumadinho nem se fala, cheio de problemas, e a Vale vai atrasando todo o procedimento, embora faça muita propaganda na televisão. Então, estão desassistidos, sim. Não há assistência que falam, não. Rogério, muito bom esclarecimento. Eu só gostaria de lembrar ao nosso público que a privataria da Vale vendeu a Vale por um valor inferior aos seus próprios ativos. Para que as pessoas entendam, uma padaria que tenha instalações, fornos, geladeiras e etc., que estejam avaliados em R$100, é vendida por 10. Foi mais ou menos isso que foi a privataria da Vale do Rio Doce. Eu preciso aqui... Pois não. Foram 3,8 bi. E além de levar a Vale, levaram as ferrovias mineiras, que passaram a ser também privatizadas da Vale. E levaram os impostos que nós não pagamos. Então, foi uma coisa que Fernando Henrique fez, entregou, doou, e é o que agora Bolsonaro e esses golpistas querem fazer com o petróleo, né? Para que a gente tire o óleo bruto, repasse para exportação e não produza mais gasolina e nem diesel. Assim como do minério, a gente não produz mais aço. Minas Gerais foi desindustrializada, porque só exporta matéria-prima e não fabrica o aço. Então, as empresas como Companhia Siderúrgica Nacional, Usiminas, a Cesita, viraram empresas pequenas, privadas, e desindustrializou o Estado. Então, Minas Gerais perdeu muito, viu, com a privatização da Vale, que isso sirva de exemplo, porque se isso acontecer com o petróleo, igual estão querendo, o Brasil vai sofrer muito, e aí é o Brasil todo. São crimes de lesa pátria que nós assistimos ao longo da história do Brasil. Deputado, deixa eu colocar aqui um superchat que chegou para nós, a Dulce Costa. Agradeço o superchat da Dulce, e ela coloca o seguinte: como vai ser o cadastro para autônomo? Ela está se referindo a este projeto de renda mínima, e acho que seria interessante esclarecer isso para o nosso público. Ô, Dulce, agora no WhatsApp da bancada do PT, dos deputados federais, vários deputados estão cobrando isso. Nós vamos fazer, eu vou colocar nas redes sociais, um passo a passo de como é que será isso, porque nós ainda não temos ainda o modo como será operado, que ele depende do governo federal. Mas estão garantidos, sim, os autônomos com essa renda de R$600, 2 por família, dando R$1.200. Estão garantidos os autônomos. Autônomos, os que trabalham na economia informal,
os que recebem Bolsa Família podem optar, como que eu coloquei. Já os trabalhadores, eu falei no início, com uma outra proposta, que é os trabalhadores que, ficando com a quarentena em casa, receberem o seu salário. E esse salário ser pago pelo Estado, no caso de pequena e microempresa, o Estado bancando, para que as microempresas possam manter a garantia da estabilidade. Esse é outro projeto de lei que nós estamos trabalhando, que o PT quer apresentar já para a semana que vem. Não aquilo que o Paulo Guedes queria, né? De que o patrão pudesse mandar embora por 4 meses o funcionário. Depois ele teve que retirar. Negativo que foi aquela proposta. Então, nós estamos trabalhando uma outra, onde o trabalhador tem que receber o seu salário e tem estabilidade. Agora, o governo tem que arcar com isso. Já discutimos também de onde vai tirar dinheiro. Foi o início da nossa conversa, né? Dividindo renda, fazendo projetos que taxem as grandes fortunas, os dividendos e os lucros das empresas. Mas eu passo depois, Dulce, como é que vai ser esse passo a passo para receber esse recurso. Muitíssimo obrigado, Rogério. Eu vou fazer agora uma rodada aqui para considerações finais. Antes, pedindo like nessa nossa conversa, que está sendo absolutamente brilhante e esclarecedora. Peço compartilhamento nas redes sociais de todos que nos acompanham agora e que irão nos assistir mais na frente. E, por fim, peço inscrições no canal Resistentes para aqueles que ainda não são inscritos. E eu tenho pedido até para aqueles que são inscritos que tragam novos assinantes e acompanhantes aqui do canal Resistência. Paulinho, vou passar para você fazer suas considerações finais. Eu só queria lembrar, deputado, uma discussão que o canal Resistentes vem fazendo. Nós iniciamos nessa semana uma jornada sobre dívida pública e pandemia. Abrimos com a auditora fiscal aposentada da Receita Federal, Maria Lúcia Fatorelli, uma guerreira que há décadas vem insistindo nessa discussão. E nós apontamos no primeiro programa, mostramos aquela pizza que ela gosta de mostrar, do orçamento executado em 2018, onde 40,6% do orçamento da União ficou comprometido com o serviço da dívida, que nada mais, nada menos representam R$1 trilhão. Eu acho que essa seria uma boa discussão para o Congresso Nacional, também para formar o fundo que vai enfrentar essa pandemia no Brasil, como fonte de recurso. Eu acho que esse serviço da dívida pode servir muito bem, neste momento trágico da vida nacional, como um colaborador deste fundo que todos estão pensando em criar para enfrentar essa situação. Gostaria que você comentasse isso nas suas considerações finais, Rogério. Mas passo para o Paulinho fazer as suas considerações finais e agradecendo a presença de você, Paulinho. Deputado, obrigado pela sua conversa aqui no canal Resistentes. Eu gostaria de tê-lo outras oportunidades para a gente bater esse papo. Foi muito bom e ótimo os seus projetos. Quero parabenizá-lo. Nós agradecemos, né, a coragem. Quero aproveitar aqui. Minas Gerais é um povo onde tem as pessoas de Economia de Francisco, né, que é a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco, e hoje o Papa Francisco vai fazer uma Urbi et Orbi, que é uma indulgência plenária às 14 horas. Sei que muitos mineiros que estão nos assistindo são pessoas católicas, e que é importante essa bênção, né? Ela acontece em momentos únicos no mundo, no planeta, então o Papa vai fazer essa Urbi et Orbi com o Vaticano todo vazio, né? E eu quero, então, deixar essa lembrança aí dentro das pessoas que nos assistem do canal Resistente. Eu quero agradecer de forma muito carinhosa todos os seus esclarecimentos. Nosso muito obrigado. Ok, Paulinho, deixa eu colocar aqui para o Rogério um superchat que chegou da Rosana Volpato, a quem eu agradeço também o superchat. Ela diz: Rogério Correia, estamos aguardando o senhor, o Nilmário, o Paulo Ananias, Patros Ananias, e outros deputados aqui em Passos, Minas Gerais. Também queremos Odair Cunha. Então, passo essa bola aqui e gostaria de ouvir você também sobre a questão do serviço da dívida pública. Ô, Rosana, depois nós vamos aí em Passos novamente, viu? Um abraço para vocês aí, para a nossa vereadora, Cida, né? Que é a nossa vereadora aí de Passos, do PT. Vamos ver se eu lembrei o nome certo, mas é a Cida, sim.
Manda um abraço aí para a companheirada toda, a companheirada do Sindiúti, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, que eu fui fundador. É um prazer. Vou falar com o Odair e o Patrus para a gente marcar uma agenda aí, sim. Olha, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aí de estar com vocês, o Cláudio e o Paulo, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí no jornal, no Resistente, e me colocar à disposição. Eu acho que foi importante, né, o debate que nós tivemos, espero que tenha contribuído. A Fatorelli também tem uma contribuição muito grande, que vocês citaram, já é uma conhecida nossa, nos ajuda muito lá na Câmara Federal. E eu espero que a gente possa sair desta crise, né, dessa crise do coronavírus, dessa crise mundial, né, que nós estamos enfrentando, de maneira melhor, questionando esta tese do ultraliberalismo, mostrando que é preciso, na sociedade, ter outros caminhos de solidariedade entre as pessoas, entre os países, né? Que a gente tenha mais exemplos de países como Cuba, que mesmo com todo o boicote que sofrem dos Estados Unidos, conseguiram mandar médicos para serem aplaudidos na Itália, né? Mostrando entre as pessoas o que é a solidariedade humana, qual é o caminho que a humanidade tem que seguir, que não pode ser esse capitalismo do jeito que nós estamos vendo, cada vez mais egoísta, cada vez mais perverso. Se não basta o liberalismo, vem o neoliberalismo, se não basta o neoliberalismo, vem o ultraliberalismo, e assim vai. Isso não se constrói humanidade. Essa disputa, ela é uma ignorância do ponto de vista do que deve ser a civilização. Então, foi muito bom o Paulo lembrar do Papa Francisco, né? Que nos traz conforto também no coração. Isso nós estamos precisando nesse momento. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E, como eu digo, sempre na luta. Vamos firmes. Grande abraço. O áudio, o Cláudio está com o áudio fechado ali, ele já vai... Desculpe. Não, eu estava aqui agradecendo a presença do Rogério Correia, dizer que foi excelente a nossa conversa, espero que seja a primeira de uma série de outras. E eu gostaria aqui, Rogério, de agradecer ao nosso amigo Cláudio de Mauro, ex-prefeito de Rio Claro, hoje é professor da Federal de Uberlândia, que foi quem nos aproximou. Eu até o convidei para fazer parte dessa bancada hoje aqui conosco, mas ele tinha os seus compromissos acadêmicos, ia fazer parte de uma bancada de defesa de tese. Mandou um abraço ao senhor e estará conosco aqui nas próximas oportunidades que nós teremos para conversar com esse brilhante deputado, aguerrido, lutador, um guerreiro que nós precisamos sempre apoiar, que nos representa muito bem lá no Congresso Nacional. Não só o mineiro, mas nós paulistas aqui nos sentimos representados também pela sua luta lá no Congresso, Rogério, tenha certeza disso. Então, muitíssimo obrigado. Paulinho, obrigado pela participação, obrigado a todos que nos acompanharam pelo chat. Eu, infelizmente, não consegui passar por todos, dado ao exíguo tempo que nós temos aqui, não só da agenda do canal, mas também com a agenda do deputado. Mas, na medida do possível, vou procurar encaminhar para a assessoria do deputado as questões mais relevantes que chegaram. Forte abraço a todos. Quero anunciar a nossa programação. Hoje, às 16 horas, nós iremos receber o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, ex-integrante do FMI, ex-integrante dos BRICS, que vai nos dar aqui um bom apanhado da situação econômica, política e social do Brasil. Então, todos estão convidados para às 16 horas estarem conosco aqui de novo no canal Resistentes. Mais uma vez, peço inscrições, compartilhamentos e likes nesse nosso vídeo e desejo a todos um bom dia. Forte abraço, deputado. Até a próxima. Bom trabalho aí, boas lutas que teremos pela frente. Valeu, Paulinho. Obrigado, forte abraço em todos. Tchau, tchau. Obrigado, parabéns a vocês. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Valeu, tchau, tchau.